algum corte, alguma edição e disponibilize partes da aula, certo? Então essa aula, assim, quem escolheu tá aqui, escolheu e chegou, né. Então, quem mais conhece alguma coisa do Axis? Quem já eu sei que já recebeu barras de mim, né. Pronto. Eu não entendo a parte de como usar as frases, juntos, assistindo tá claro, a gente vai falar sobre isso lá na frente, de que forma isso pode te ajudar. Porque o Access ele tem a as barras de entrada para o Access Conscious, certo? Mas o Access Consciousness é um mundo de possibilidades. E as frases, são as perguntas, né, são os processos verbais, que são mágicos. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Eu quero começar apresentando as barras de Axis para vocês com o olhar do criador das barras de Axis. Eu vou colocar um videozinho de 5 minutinhos. Tá em inglês, mas a legenda tá em português. Então, vocês podem ler a legenda, quem não não consegue compreender o inglês, tudo bem, tá tudo certo. E depois a gente volta aqui para conversar um pouco. Pode ser? Deixa eu mostrar aqui, para vocês conhecerem, né, quem é Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness. The bars are 32 different points on the head. They're basically like hitting delete file on your computer bank. So, garbage in equals garbage out. So when you have too much stuff on your computer, it sort of jams it and things don't work. So with this stuff, what it does is it eases off your brain waves so that you have a greater possibility of creating more. My first bars class was amazing. I went on first to the table, and I don't actually remember a lot. I remembered having my head touched, and then it was just like this complete blank. I don't even know what I'm thinking right now. And I got off the table, and I was a lot of space, and then I actually got the opportunity to run bars on the other person, and getting off the table again. She was all space, I was space. We kind of looked at each other and went, wow, this is wild. So I had a bar session, and between having my bars run and the verbal facilitation that she did with me over that hour and a half, I got off the table and I was like, I was speechless, because what we were able to change and how I felt after an hour and a half was like a year with this other lady. The reason the bars class is a prerequisite for so many of the other access classes is because it's the first class where you actually learn to receive for most people. And so in that, the receiving element is so vital, because if you're sitting in a class, for example, and you have much more capacity to receive, well, you get much more out of that class. If you're sitting across from a friend having a great conversation, your ability to receive means you get way more from that conversation. It changes the fundamentals of how your life shows up for you when you start to open up to receiving. I think the way I felt about it was new and familiar at the same time. It felt like it makes sense. It felt like it's quite intuitive. And yet I woke up the next morning and I was just had this sense of lightness that I don't think I ever had before in the morning. When you wake up and you should be like groggy, all sleepy, but then you wake up and you're like, huh, this is totally different. Over the course of a day, you learn to do it. You trade twice. You're there with a bars facilitator, somebody who knows how to teach you this. And the beauty of it is you leave there and there'll be all kinds of people that you can trade with after that. So you can give bars, you can get bars. It's one of these things that allows you to be a gift to people in your life, like few things on the planet do.
They usually talk about it being something that gets rid of all your, or it can dissipate and get rid of all the monkey mind, words that people understand, all that chatter that goes on your head. And if you're going to experience it, I mean, fine, come and have a session, but why wouldn't you learn to do it and then you can share it with other people? Everything that I've done from this has been about trying it, finding out how it works. This is what I try to encourage people to do. You don't think it works? Try it. See what works for you. Because if you find out that it works for you, then you've got a tool for the rest of your life. And so my son, who was 9 at the time, he and I did it together. And she said, practice it for 30 days. And so I practiced it for 30 days. Every day, my son and I did. And then I was like, who else can I get my hand on? And then I have more people come and more people come. It just dissolves. It's not like the thing that's there comes back. It's just, you're free. Muito bem. Aquele primeiro senhorzinho que apareceu é Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness, e as barras de Access é sobre receber, é sobre expandir o nosso receber. Não é à toa que não é para todo mundo, né? A gente está numa realidade que a gente não quer receber. E quando a gente fala o mantra de Access, que é esse que tocou na música, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. A primeira palavra é tudo. Tudo, absolutamente tudo. E eu já escutei de pacientes, né, de clientes dizendo: mas eu não quero que tudo venha para mim. Eu quero só as coisas que eu concluo que são certas, que são as melhores. Então você não está aberto a receber. Escolher receber barras, escolher uma classe de barras é expandir o nosso receber. E quem conhece um pouquinho de Access, a gente já conhece que receber é uma grande questão limitante. Ok, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vou começar conversando com vocês um pouco da minha trajetória, como é que eu cheguei até o Access, né. Aqui. Você consegue ver? Bem, eu já era terapeuta, né, eu trabalhava com Reiki, Theta Healing, com a cartomancia, e eu ficava ouvindo, né, vinha para mim muitos vídeos, vinha para mim muitas falas de terapeutas, colegas e principalmente na clínica, né, no espaço terapêutico em que eu trabalhava, falava esse negócio de barras de Axis e barras de Axis, eu já estava, assim, agoniada. E eu não conseguia entender o que era, viu. E aí, em 2022, decidi fazer o curso das barras. Mas como muitas vezes a gente não escolhe por nós, a gente escolhe pelos outros, a minha intenção de fazer uma classe de barras era mais para aplicar nas outras pessoas, né, principalmente em pessoas da minha família, ó, a salvadora, né, a pessoa que quer salvar todo mundo. Ah, e principalmente as pessoas da minha família, porque eu via as barras como uma ferramenta que eu podia aplicar, a pessoa não precisava falar nada, né, e não era invasivo, a pessoa só precisava receber e pronto, né, então eu fui com esse intuito de querer salvar todo mundo, né. Mal sabia eu que essa ferramenta ia transformar muito aqui dentro, né. E
é uma das ferramentas terapêuticas que eu considero mais generosas, porque o Access, ele fala de receber, ele fala da generosidade de espírito, ele fala da permissão, tanto que no finalzinho do vídeo o Gary fala: "É uma é uma ferramenta que está aí disponível para você, veja se funciona para você. E se funcionar, você terá uma ferramenta para toda a vida". Né, você terá essas ferramentas, você saberá correr as barras para toda a sua vida. Então, ele não está impondo, dizendo: "Essa é a melhor ferramenta, você vai mudar a sua vida", por mais que tenha muita gente que fale sobre isso, e fale dessa forma. Mas se você escolhe, se você experimenta e percebe que isso mudou alguma coisa em você, escolhe mais e usa isso para o resto da sua vida. Sim. E eu fiz o meu primeiro curso de base em julho de 2022 com a Camila Andrade, essa de óculos, e a Kedna, né, 2 maravilhosas. Na verdade, a Kedna era a facilitadora e a Camila, ela estava ali como monitor, as 2 queridas. E a Josi reconhece essa moça aqui que eu estou aplicando, né, a Paz, esse ser lindo, divino, que a gente conhece, né, compartilha nas nossas vidas. Eu fiz essa classe junto com a Paz e o filho dela. O filho dela, eu acredito que na época ele tinha 12 anos ou 11 anos, 12 anos. Então ele é pré-adolescente e ele estava fazendo a classe junto. E aí, fui nessa primeira experiência, assim que eu cheguei, né, do curso, em aplicar no meu ex-companheiro. Por incrível que pareça, ele deixou, né, ele tinha uma resistência muito grande a qualquer ferramenta energética, ele era cético, não acreditava em nada, e dessa vez ele aceitou, né, ele aceitou. E ele já estava num processo de entrar em depressão, já estava ali se mostrando mais fechado, começar a entrar em depressão. Foi muito diferente como ele ficou depois da sessão de paz. E olha que eu não fiquei 1 hora e meia, porque eu tinha acabado de fazer o curso, ainda estava um pouco insegura. Fui ali com o meu mapinha, mostrando, pegando, tocando na cabeça dele, e eu já sabia que ele estava de uma forma, e assim que eu terminei a sessão de barras, gente, assim, se eu não tivesse visto, eu talvez não teria acreditado. A pessoa mudou completamente. De uma pessoa que estava fechada, calada, sem querer falar nada, né, reclusa no próprio interior, pra uma pessoa completamente falante, rindo e de um outro astral. Mudou completamente. E eu fiquei assim: "Esse negócio funciona, né, esse negócio funciona que é uma beleza". E aí comecei a trabalhar com as barras. No mesmo ano, todos os anos, o Dan Heer, que é um dos co-criadores do Axis, é o melhor amigo do Gary. ah, eu não posso voltar o vídeo para mostrar para vocês, mas ele fala no vídeo, né, aquele rapaz que estava assim, com roupas um pouco extravagantes, é o Dan. Ele é essa pessoa. E ele sempre faz uma classe global de Axis, onde participam pessoas de todo o mundo, inclusive esse ano já aconteceu. Aconteceu agora em outubro, né, agora finalzinho do mês de outubro. É classe global, então eu decidi fazer essa classe global, minha segunda classe de barras com ele. E a energia é muito potente, porque a gente pega a energia de todos, a energia global. Ele vai explicando, a energia dele é muito fantástica. A gente assiste online, né, que é à distância, mas o mundo inteiro está conectado. E tem tradutores, né, tem toda uma equipe de suporte pra gente. Então,
foi esse segundo momento aqui, na foto da esquerda, em outubro de 2022, que a gente se reuniu num espaço, né, 4 moças, e a gente se reuniu para assistir o DEM da classe global. Essa classe global, eu indico para as pessoas fazerem com toda certeza, porém não ser a sua primeira classe. Porque você, pelo menos no meu interessante ponto de vista, na primeira classe, a gente quer que a pessoa esteja próxima de você, mostrando como é que tocam os pontos, sabe? Explicando ali mais próximo, primeira classe, né? Depois você pode escolher fazer todo ano uma classe global com ele, certo? E, minha terceira classe de barras foi com a Louise, Viena Wiss, essa lindona. Ela é de Maceió, ela veio para Fortaleza e foi em setembro desse ano. E com essa terceira classe me tornei uma facilitadora de barras. Ou seja, né, o que que significa isso? Escolhi ser uma facilitadora, escolhi começar a passar os conhecimentos. Quem já acompanhou um pouquinho do meu trabalho, eu tenho uma veia de professora muito forte. Tudo eu gosto de explicar, eu gosto das coisas bem, como eu gostaria de ser, eu gostaria de passar. Eu gosto de passar, né. Bem-vinda, Evanildo, que bom ter você por aqui. Então eu fiz 3 classes de barras nesses 3 formatos, hein. E minha jornada no Access, deixa eu passar aqui. Pronto. Fico um pouco confusa com tecnologia. E aí também o Access tem outras possibilidades. Em fevereiro desse ano eu fiz uma classe de processos corporais, porque no Access, acredita-se que essas energias também ficam no nosso corpo. E a gente com um toque, né, com o toque das mãos, a gente consegue liberar essas energias. Então eu fiz também workshops de processos corporais, tá. E escolhi fazer também uma introdução à sinfonia, que é outra ferramenta do Access Consciousness com o Maurício Rondelli. Ele é lá de Brasília, estava aqui também em Fortaleza e fui fazer essa introdução. Inclusive, a gente pode enviar um pouquinho de sinfonia para vocês. Eu não posso, como eu só tenho a introdução da sinfonia, eu não sou permitida a cobrar para aplicar. Então eu sempre dou como presente, eu sempre faço a sinfonia presenteando as pessoas, né. E esse ano também, em setembro, junto com o meu terceiro curso de barras, eu fiz o fundamento. Quem conhece um pouquinho de Access Consciousness sabe que o fundamento é uma classe que desfundamenta tudo, todas as nossas estruturas limitantes, e nos dá um arsenal, assim, de ferramentas para nossa vida muito intenso. São 4 dias de classe, para vocês verem como é intenso essa esse fundamento, né, essa classe do Access. Para fazer um fundamento é preciso ter pelo menos uma classe de barras. É um pré-requisito, tá. Isabel, você quer falar? Pode falar se você quiser. Alguém levantou a mão aqui. Além de estar sempre me reciclando, porque o Access, ele é impressionante, gente. Ele renova todo o tempo. Tem coisas novas o tempo inteiro. E isso, para mim, é instigante e apaixonante, porque a gente sabe que o nosso planeta, ele está num momento de evolução, num momento de transformação. As energias que eram há 30 anos atrás, 40 anos atrás, no nosso planeta, já não são as mesmas,
sabe? Já não são as mesmas. Então, ficar com as coisas da mesma forma, do mesmo jeito, isso fica um pouco obsoleto. E o Access sempre está se renovando, acompanhando esses movimentos energéticos, né? Então, por exemplo, quem escolhe fazer a classe de barras agora já pega super novidades que saíram mês passado, né? O enunciado aclarador, que eu vou explicar depois para vocês o que é isso, mudou mês passado. Um negócio super novo, sabe? E vocês vão pegar quem escolher, né, fazer a classe, vão pegar as coisas muito frescas, sabe? E tá sempre se renovando, isso é apaixonante. Então a gente tá sempre reciclando, lendo os livros, sabe? Os livros que são assim, tem livro dos anos 80, que é o caderno Como Se Tornar Dinheiro, que o Gary escreveu nos anos 80, super, super atual, sabe? Com uma leitura muito potente, e a Isabel, que já leu os livros, a Maile, que eu sei que também lê os livros, pode perceber que um livro daqueles te dá uma ferramenta, sabe? Eles são muito generosos com o que eles compartilham. E então aí me tornei facilitadora nessa trajetória, sabe? Nessa minha trajetória, assim, que em curto tempo, para mim foi assim, 50 anos de mudanças, de traia, que, como disse no vídeo, né, não volta mais. Sinto muito, mas quando você escolhe, é para frente, gente. Quem já fez sessão comigo de Theta Healing, a gente no Theta Healing, a gente usa o puxar para a raiz, né? Encontrar a raiz das nossas limitações. No Access Consciousness e nas bases de Access, está empurrando a gente para frente. No sentido de, é sério que isso que aconteceu lá atrás tem alguma significância? É sério que isso que aconteceu lá atrás ainda tem valor para você estar carregando isso? Sabe? Reconhece isso, beijo, tchau, não volte mais para minha vida. Então, o Access ele empurra você para frente, sabe? Deixando você no reconhecimento que o passado aconteceu, teve lá os seus ensinamentos, mas aquilo ali não precisa ser revisitado, né? Então, não é uma técnica, não é uma ferramenta que vá usar do drama, que vá usar do choro, não é uma técnica que vai fazer você imergir, sentir, reviver suas dores, não. Eu escutei uns dias atrás alguém falando sobre isso, né? Que adorava tal coisa, por tal técnica terapêutica, porque fazia você reviver tudo aqui. Se eu não me engano, era o renascimento. O renascimento fazia você voltar e você ficava todo. E aí, assim, uau, que mais é possível, né? O Access não tem isso. Aí é tão leve, é uma energia tão suave que te empurra para frente, sabe? E no Access fala que o riso, a gargalhada, a diversão cria tanto quanto o choro, né? Cria demais tanto quanto o choro. Eu chego lá, tá, Josi? Sobre a autoaplicação. Eu chego já nesse ponto. Então, quando a gente ri, quando a gente gargalha, quando a gente tem um bom astral, um alto astral, a gente cria mais do que o choro, do que as lágrimas, entende? Então tem essa energia divertida, certo? É um diferencial no meu ponto de vista, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Eu preciso aumentar um pouquinho, né? As barras de Axis é uma técnica gentil, com toques das mãos, e que aquieta a mente. Gente, eu vou começar a ler o material, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês no e-mail.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, levanta a mão, perguntem. Por enquanto que eu tô aqui, eu não consigo ver o chat. Mas também podem deixar no chat que quando eu voltar lá para a tela inicial, eu leio, certo? Combinado? Então, correr as barras, como nós chamamos, né, é como receber uma sessão. Permite que as pessoas relaxem, não tem que fazer nada, é só receber. As barras são 32 pontos na sua cabeça que, quando levemente tocados, sem esforço e facilmente, podem soltar qualquer coisa que não lhe permite receber. E aí eu vou já responder a pergunta da Josi sobre a autoaplicação. As barras de Access trabalham principalmente o nosso receber. É mais interessante que a gente se disponha a receber de outra pessoa, que a gente troque a aplicação com outra pessoa, né? Por exemplo, vamos dizer que o Evanildo, o Evanildo é praticante de barras e eu sou praticante de barras. Eu mando uma mensagem para o Evanildo, eu ó, vamos trocar barras? Bora. E aí ele aplica em mim e eu aplico nele. Isso eu estou escolhendo abrir o meu receber de outra energia, certo? Porém, a gente sabe que nem sempre na correria dá para se fazer isso, né? E dá sim para você se auto-aplicar com suas próprias mãozinhas na sua cabeça, né? Claro que a forma como se colocam os pontos vão ser um pouco diferentes de você estar aplicando na outra pessoa. Mas se você sabe aplicar no outro, você encontra em você os pontos, né? Você sabe encontrar em vocês. Claro que tem pontos que serão mais fáceis e outros que vão requerer um pouco mais de atenção. Mas você consegue sim se auto-aplicar. Inclusive, deixa em off, tá? Não falem que eu falei isso. Se vocês falarem que eu falei, vou ficar bem caladinha. Mas, inclusive, vocês conseguem comandar que o seu corpo corra as suas barras apenas verbalmente. Você pode dizer, corpo, corra a barra tal, por favor. Você pode pedir para o seu corpo correr as suas barras sem precisar tocar, certo? Não é o recomendado, não é o melhor a se fazer, mas você pode. É uma opção, tá? Respondi sua pergunta, Jússi. O universo é infinitamente abundante e deseja presentear você. Nós, na verdade, temos que levantar barreiras para não receber a grandeza, a beleza, a mágica do que está disponível. As barras quebram essas paredes e barreiras. Esta é uma oportunidade para você soltar tudo. Não sei se vocês já ouviram, né? A Isabel que acompanha a Ronita, né? Fala aquela coisa, baixando barreiras, baixando barreiras. O que são essas barreiras? São todas as nossas limitações, pensamentos, sentimentos, emoções, trauma, drama, implantes. Tudo isso criam as nossas barreiras, né? Não sei se vocês já sentiram em algum momento da vida que você está num lugar e as pessoas estão falando e você começa a sentir como se você estivesse contraindo. Nesse momento, você levantou barreiras. Você não está disposto a receber. Você se fechou, né? As barreiras são tudo isso. Impedem de você receber. E as barras, elas vão ter você vai ter essa oportunidade de ir quebrando, sabe? Quebrando elas. Ah, Tuila, mas por que que a gente cria barreiras? Porque a gente foi condicionado numa realidade em que a gente acreditou que precisava criar barreiras para sobreviver. Precisava criar barreiras para fazer parte dessa realidade. Entende? E aí a gente acaba acreditando que as barreiras são naturais, é o normal. A gente está numa sociedade tão adoecida que a gente acha que é normal ter uma ansiedade exacerbada, né? A ansiedade é algo natural nosso, mas essa ansiedade que vira patológico. É normal a depressão, a melancolia, um burnout. Burnout não é normal.
sabe? Porque são as nossas barreiras que a gente foi condicionado a acreditar que elas são algo natural da vida. Não são. No Axis trabalha com o espaço. Quando você não tá nas suas barreiras, você tá num espaço. E é uma outra viagem, né? Não é o encolhimento que você vai se encolhendo, assim, se contraindo. É você expandir a sua energia. E aí você tá num fluxo de energia de receber tudo, tá? Eu posso depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou correr aqui no conteúdo. As barras de Axis têm ajudado milhares de pessoas a mudar muitos aspectos do corpo, da vida, incluindo sono, saúde, peso, dinheiro, sexo e relacionamentos, ansiedade, estresse e tanto mais. O impacto de correr as barras é difícil de mensurar ou descrever, mas pode ser profundo. E se pudéssemos experimentar a nós mesmos como mais do que nossos gostos e desgostos, ou o que é correto ou errado conosco, né? Ah, eu não sei se vai dar tempo de passar um vídeo, mas eu já compartilhei com vocês lá no grupo do WhatsApp. No vídeo, as pessoas vão falando como foi a primeira experiência delas com a sessão de barras, né? Tem gente que já relaxa, tem gente que se sente incomodado, e lá tem um lado de uma moça que ela disse que ela queria correr, ela queria ir embora dali, foi muito desconfortável. Mas depois ela percebeu o impacto, né, a mudança. E a minha primeira sessão de barras também foi um pouco desconfortável. Porque imagina, você está condicionado num lugar, numa caixinha, e aí abre uma janela, entra, começa a bater um sol muito forte, você vai ficar incomodado, né? Você que estava ali na escuridão, você estava ali num cantinho, aprisionado, quando bate um vento e abre aquela possibilidade, você vai ficar assim um pouco desesperado. O que que é isso? O que que está acontecendo aqui? E realmente, às vezes tem pessoas que sentem uma inquietação, que sentem um desconforto, porque aí tem também essa coisa do ainda não estão abertos a receber 100%, ainda tá aí tentando controlar tudo, e era o que eu estava tentando fazer. Eu queria entender o que está acontecendo, eu estava indo para o cognitivo, então eu não relaxei para receber tudo que aquela sessão poderia me dar. E ficou um pouco inquietante para mim, né. Com o passar do tempo, quando eu fui fazendo mais classes, eu fui fazendo mais sessões, agora é muito delicioso. Correr barra é assim, como se você estivesse derretendo, é muito relaxante. E sobre as crianças e as barras. Correr barra tem ajudado as crianças a ter mais diversão, alegria e facilidade, menos estresse e sofrimento em casa e na escola. O sono melhora e menos birras, mais facilidade em situações sociais, acadêmicas e emocionais. Muitas famílias reportam que todo tipo de coisa começa a funcionar de uma forma nova e maravilhosa. Essa questão das crianças, o Access tem um projeto que é barras nas escolas. Depois vocês deem uma pesquisada, que é ensinando para as crianças das escolas como elas usarem as barras e como elas usarem os processos verbais. Ok? E é assim incrível, porque as crianças elas não precisam ficar 60 minutos aplicando, é coisa muito rápida. As crianças elas recebem muito mais do que os adultos. Inclusive, também com crianças, neurodivergentes, sabe. As barras têm tido muitos bons resultados com crianças neurodivergentes. Claro que um autista, né, um TEA, a gente não vai ficar muito tempo ali, né, se é um TEA que tem sensibilidade, são pouquíssimos minutos, mas que fazem muito mais rápido. O jeito que o Access fala dos neurodivergentes é como se eles fossem X-Men. Eles não veem a neurodivergência como
uma limitação, e sim como um superpoder, né. Então isso é muito bonito. Então é esse reconhecimento de que você não é uma aberração, né. Quem é TEA, quem é TDAH, sabe, quem tem aí dislexia, não é uma aberração. É simplesmente um superpoder que você ainda está descobrindo e que a sociedade um pouco não sabe lidar ainda com isso. E aí eu acho essa visão muito bonita. Depois vocês podem pesquisar sobre os X-Men no Access, tá. Já falei sobre isso. Trocar as barras permite que a carga eletromagnética que segura pensamentos, sentimentos e emoções num lugar se dissipe, permitindo que você perceba a sua vida, corpo e relacionamentos com clareza e facilidade. E aí ninguém perguntou, né? Mas por que que é barra? Por que que o nome é barra? Que é literalmente a gente forma uma barra energética, né? A gente toca na cabeça e energeticamente a gente está criando uma barra energética de um ponto a outro, dispersando toda aquela carga eletromagnética de pensamentos, sentimentos e emoções daquele ponto. E a gente tem ponto de implantes distratores, a gente tem ponto de dinheiro, corpo, sexualidade, criando formas de vida, relacionamentos, a gente tem ponto para envelhecimento, tem esses 32 pontos, cada um tem uma relação com a nossa vida, né. Então a gente vai dissipando essa carga aí que a gente tem acumulado, sabe, esses programinhas de computador que a gente tem já, que a gente já foi programado de determinada forma. Barras de Access é uma técnica a classe principal do Access Consciousness. Access Consciousness é um conjunto de técnicas que mudam a vida, ferramentas e processos desenhados para empoderar você a criar a vida que você deseja. Prático, dinâmico e pragmático. Ele oferece processos passo a passo para facilitar você a ser mais consciente no seu dia a dia e eliminar todas as barreiras que você ergueu contra o receber. Isto é, sobre você ter a ferramenta para saber o que é verdadeiro para você, para ser você e para achar você quando você se perde nas caixinhas das outras pessoas. Também se trata de ter as possibilidades que você sempre quis que aparecesse. E quando alguma coisa não funciona, ter as ferramentas para mudar isso na hora. E as ferramentas podem ser exatamente as barras. Num curso de barras, você aprende a aplicar, correr as barras, mas você também aprende processos verbais, essas ferramentas verbais, para você fazer as perguntas e tirar você daquela energia, né, daquela situação, aquela situação cíclica que fica se repetindo. Ao invés de você ir junto com essa situação e se deixar levar, você vai fazer perguntas e vai mudar a carga da frequência. Você não vai ficar ali por muito tempo. Tuila, Hein? Pronto, pode falar. Tuila, eu fiquei aqui escutando sobre o passo a passo e me veio assim uma dúvida. Pode ser que uma pessoa receba uma primeira sessão de barra e ela não esteja aberta, né? Uhum. Isso ocorre, então assim, pode ser que não aconteça muita coisa e que seria com o passar do tempo, com mais sessões, assim como é o processo terapêutico, quase todos, né? Sim. Seria também assim? Pra gente não ter, assim, a ilusão de que uma sessão de barra já liberaria muita coisa. Pronto. Você falou perfeito, né. Provavelmente, normalmente as pessoas não dão crédito às barras. Se ela fez uma sessão, ela foi com expectativa, ela foi com projeção, ela foi com um monte de energias que provavelmente ela estava ali no que a gente chama de patrulha da fraude. "Ah, eu vou fazer isso aqui,
mas isso aqui não funciona. E ao invés dela receber isso, ela recebe isso. Mas não significa que não mudou alguma coisa. É só o que ela estava disposta a receber no momento, sabe? Eu já fiz sessões, normalmente as minhas sessões têm 60 minutos. Quando foi assim, 30 minutos, eu já percebi que a pessoa não estava mais recebendo, né? Parou a energia completamente. E aí o que que a gente quer fazer? A gente quer provar que a nossa ferramenta funciona. E a gente força. Isso, no Axis, a gente fala de ter permissão. Ter permissão de entender que você só pode entregar para outra pessoa aquilo que ela está recebendo. E aí, o que que eu fiz? Parei com a sessão, né? Encerrei ali, pedi para a pessoa se sentar e vamos conversar. Você não tá. Aqui eu senti que isso errou. Até aqui você recebeu, mais do que isso você não quer receber, você não, né? É, tá, tá, tá passando do seu limite, então vamos ver o que está acontecendo? Vamos conversar, né? Então, assim, é entender. A pessoa tem escolha, sabe? Ela escolheu receber isso aqui. Isso aqui talvez tenha sido tanto incômodo para ela, sabe aquela frestinha de sol? Ficou muito incômodo, ela só conseguiu lidar com isso aqui. Tá tudo bem. Em algum momento vai ter aquela energia, ela já tem aquela informação daquela experiência. Quando ela escolher de novo, ela vai voltar. Mas sim, claro, se a pessoa fizer mais de uma sessão, nossa, o receber dela que era assim, vai aumentando, né? Com certeza. As barras você pode correr barras todos os dias, né? Você pode correr barras todos os dias. Não tem. Inclusive, o próprio Gary e o Dan e a Simone, o pessoal que está ali da linha de frente do Axis, eles recebem barras todos os dias, sabe? E o que mais a gente está escolhendo, sabe? Se eles estão escolhendo receber barras todos os dias, o receber deles é gigantesco. Eles estão afim, eles estão escolhendo. Às vezes a gente faz uma classe de barras, só correu barras na classe. E depois não correu mais, né? Aplicou nas pessoas, mas não correu, não aceitou receber de outra pessoa, sabe? Então, isso é muito comum, né? Então, assim, é normal. E não quer dizer que não aconteceu. E você que é o terapeuta, não precisa provar para outra pessoa que mudou ou não mudou, sabe? Eh, Tinha outra coisa para falar aqui. Consegui responder sua pergunta? Isso é muito comum. Já que tivesse quem corresse minhas barras, seria fantástico. Queria várias vezes. Vamos criar gente, né? Vamos criar pessoas pertinho para correr as nossas barras. Escolhe que aparece. Eu vou aí correr suas barras, Josi. Manda mais. Se eu lembrar o que eu tinha para falar, eu falo. Uma sessão de barras dura cerca de 60 a 90 minutos. E é um processo que você pode realizar uma única vez, mensalmente, semanalmente ou até com uma experiência diária. Atualmente é uma técnica usada em empresas, escolas e até mesmo presídios no mundo todo para promover mais saúde e bem-estar. Né? Que mais é possível. Os efeitos das barras de Axis são comprovados cientificamente. São únicos para cada pessoa e diferente de sessão para sessão. Entretanto, pessoas que recebem a aplicação relatam que uma sessão de barras de Axis pode ajudar nas seguintes questões: melhora o condicionamento físico, melhora a clareza mental, redução do estresse, aumento na motivação e mais facilidade de comunicação, aumento significante dos sentimentos de alegria, felicidade, gratidão, bondade e paz, mais relaxamento e efeito positivo em enxaquecas, insônias,
melhora a saúde mental, redução dos sintomas de depressão, ataque pânico, TDAH, DDA, toque, maior conscientização auditiva. Hum. A primeira sessão de barras de Access foi facilitada por Gary Douglas, de Access Consciousness há mais de 30 anos. Desde então, a técnica se espalha por 173 países e possui mais de 10 mil. Esse número com certeza já aumentou em todo o mundo. Eu lembrei do que eu ia falar para o Evanildo, né? Normalmente, a gente não dá crédito, porque a gente não está tão consciente, tão perceptível das coisas que acontecem, né? Há 2 semanas atrás, eu fiz uma troca de barras com uma moça, e foi, assim, muito impactante, porque a minha vida e a minha forma de pensar, a minha vida mudou sim, sabe, assim. Se a gente não está bem consciente de que as barras foram a ferramenta que me abriram esse campo, eu ia achar que é coisa da vida, sabe. A gente não costuma dar crédito, porque a gente não está vendo, não está palpando. Entende? Mas o que mais relatam é: "Nossa, com a sessão de barras eu consegui apagar a minha mente. Não sei o que foi, mas alguma coisa aconteceu", né. Então, e realmente não precisa ser cognitivo. No Axis, fala que quem pensa fede. A sua mente muitas vezes atrapalha, né. Então se você está pensando demais, você está fedendo. Você está querendo entender, controlar tudo direitinho. Né, e não precisa. Aí você vê que a pessoa está totalmente diferente e que, assim, a pessoa não percebe que foi aqui, mas você tá olhando, você começa a notar, sabe. Pronto, eu vou chegar lá, Duda, segura aí a ansiedade. Não esquece de falar sobre as frases. Se quem está recebendo é quem mentaliza alguma frase ou se é quem está aplicando é quem fala. E como é que a gente sabe que faz efeito? Uhum. Você está querendo saber que faz efeito porque você quer controlar, você quer trazer para o cognitivo. Acabei de falar sobre isso, não é cognitivo. Você percebe que você está diferente. Se você não percebe que você está diferente, você está desconectado de si. Você não percebe muitas vezes que estava feliz, sorridente, aí do nada você ficou triste? Você não percebeu que foi alguma energia ali que chegou, alguma coisa que aconteceu de diferente? Você percebe. As mágicas vão acontecendo na nossa vida, sabe, você percebe: "Nossa, eu senti mais facilidade de dizer não. Nossa, como eu tô diferente. Olha, eu ficava com vergonha de vestir esse short. Não tô mais com vergonha de vestir esse short. Nossa, eu ficava me sentindo culpada se eu não aceitasse o convite de fulano pra", né, "não tô sentindo mais culpa". Isso não é perceber as mudanças? É isso, são nessas coisas, tá. E como que a gente sabe que faz efeito? Quantas frases são recomendadas pra falar? Fala o que você tá querendo um passo a passo. Muito bem, chego lá, bora lá. Eu acho que já é aqui, já é aqui. Ferramenta número 1, aqui nessa aula eu vou trazer, se eu não me engano, 3 ferramentas para vocês. No curso de barras, vocês vão aprender várias, tá. As ferramentas são perguntas, tá. Quando a Duda fala frase, para mim vem muita energia de afirmações. Quem sabe que tem toda aquela questão de afirmações positivas, blá-blá-blá. Mas no Axis, a gente trabalha com as perguntas. Por quê? As afirmações são conclusões, botam pontos de exclamação, fecham as possibilidades. E tudo que é conclusão também é julgamento, tá? Também é julgamento. Nossos julgamentos, tudo que a gente julga, a gente não aceita receber, certo? Tudo que a gente julga, a gente não aceita receber. Então, todas as conclusões são
fruto de julgamentos e limita o nosso receber. As perguntas vai trazer possibilidades, mas são perguntas empoderadas. Não é o tipo de pergunta: "Por que que isso só acontece comigo? Por que que isso eu não tenho facilidade com isso?" Isso não é uma pergunta empoderada. São perguntas que abrem as suas possibilidades, tá? Perguntas empoderam, respostas desempoderam. Quando fazemos perguntas, abrimos as portas para novas possibilidades e escolhas. Perguntas nos levam por um corredor para um lugar onde pensamos que temos que ir. Tá? Mas quando fizemos, aqui eu vou até corrigir, que são respostas. Respostas nos levam no corredor para um lugar onde pensamos que temos que ir. Mas quando fazemos perguntas, todas as portas daquele corredor têm permissão para se abrir. É como se as nossas conclusões elas só nos destinassem num lugar. Tem que ser aquela porta daquele jeito, naquele momento. Né? Ou os maníacos de controle, né? Que nós somos viciados em controle. Mas as perguntas, elas vão abrindo as portas. E a gente tem como escolher. Quem é que tem medo de fazer escolhas? Quem é que ainda acha que existem escolhas certas e erradas? Levanta a mãozinha. Não existem escolhas certas nem erradas, só existem escolhas. Apenas isso. E se a gente não concluísse que eu tenho que fazer sempre a escolha certa, que escolhas vocês fariam, né? Que escolhas vocês arriscariam? Que pulsa no coração de vocês, mas que vocês estão tentando fazer a escolha certa e por isso vocês nunca escolhem, certo? Verdade. Peça e você receberá. Portanto, simplesmente faça perguntas diariamente. Não tem um número. Eu tenho que fazer 50 perguntas hoje para minha vida mudar amanhã, para que as coisas corram tudo bonito. Não, gente. Você vai criando hábitos, né? Você vai destinando 15 minutinhos, 5, 10, 2 minutos para fazer suas perguntas diárias. E isso vai virando um hábito. Pode ser em voz alta ou só na sua cabeça. Quando você estiver inspirado, você pode usar perguntas o tempo inteiro. Inclusive, o Gary fala da gente fazer tanto perguntas que a gente vira a energia da pergunta. Você é um ponto de interrogação ambulante, né? Sai aí assim, não concluindo nada. Você pergunta tudo, até que roupa você vai usar hoje. Corpinho, que roupa que você quer usar hoje, que vai ser mais contribuição? Pergunta. Corpinho, se eu comer esse sorvete, vai ser expansivo para você? Pergunta, sabe? Faz perguntas. Use perguntas para ganhar consciência, não respostas. Estas perguntas mudam a energia da situação. Já eu olho o chat ou a mão não levantar, tá? Não as respostas. Essas perguntas mudam a energia da situação. O que é geralmente o que está mantendo as coisas pretas. Se você conclui, você está mantendo algo preso. Em vez de se preocupar com alguma coisa, faça perguntas. Faça perguntas, viva na pergunta, seja a pergunta e se divirta vendo o que isso pode acontecer, né? O que você pode criar com isso. Não acredite em mim. Experimentem e vejam o que acontece. Deixa eu ver o que foi que vocês colocaram aqui. Isso. Essa pergunta é uma das perguntas do Access. Como pode melhorar ainda mais? Tá? Ferramenta 2. Experimente dizer: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí, como eu falei anteriormente, né? É tudo. Não é só o que eu acho que eu quero receber na minha vida. Não, é tudo. E facilidade. Facilidade não quer dizer que é fácil.
A gente tem muitas conclusões e julgamentos sobre uma vida fácil, ter as coisas com facilidade, são corruptos, POC, tudo isso. A gente tem muito ponto de vista sobre facilidade. Facilidade é simplesmente você receber isso e isso não ficar grudando em você, isso não ficar preso em você, isso não ficar te preocupando. Você lida com isso com facilidade. A alegria, o que a alegria transforma tudo. A alegria atrai mais dinheiro, atrai mais mágicas e glória, porque você é um ser glorioso. Experimenta fazer isso. Eu estava fazendo, não sei, 30 dias, nem sei, mas passei de 30 dias, de 108 vezes desse mantra. Eu disse para mim, vou descobrir o que eu vou criar com isso. Não sei o que eu vou criar com isso, bora descobrir. Resolvi fazer todo dia 108 vezes desse mantra. E as mágicas acontecem, as coisas acontecendo. Você não vai perceber que as suas escolhas estão mudando alguma coisa na sua vida? Não, foi obra do acaso, é porque você é muito bonitinha, é porque você, assim, recebeu um golpe de sorte de Deus, e Deus resolveu olhar para você e disse: Nossa, Evanildo, a Alcineide, a Maria estão tão bonitinhas, são tão merecedores, eu vou jogar aqui para eles. Eles não fizeram nada. Mas, na verdade, você está escolhendo, você está, como é a palavra? Demandando de si mesmo. Você está mostrando para o universo o que você escolhe, e aí ele vai te dando, vai te dando, vai te dando, né? Você pode dizer isso 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, em voz alta ou silenciosamente. Coloque um post-it no banheiro ou um lembrete no seu telefone, isso poderá mudar a sua vida. Brinque com isso e veja o que aparece. Se divirta, sabe? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Faz. Usa a ferramenta está na sua mão. É como um martelo, você tem que pregar um quadro na parede, se você não pegar no martelo e o prego para fazer o movimento, o, o quadro não vai se pregar sozinho, não. Você tem que fazer. Isso vira um hábito. E a última ferramenta é barras. Corra as suas barras. E como deletar todos os arquivos downloads do seu computador que deixa lento. Seu passado para de ditar o seu futuro, né? Em vez de funcionar em piloto automático. Você pode estar presente e funcionar a partir de escolha, né? Então, tudo o que está nos limitando, tudo o que está fazendo com que a gente crie o nosso futuro baseado no nosso passado, nos pontos de referência do nosso passado. Modern Streets criar, sim, pode POC. Pode POC, depois eu vou explicar o que é isso. É uma polêmica, mas é a varinha mágica do Axis. Note, quando você corre suas barras, evite tocar música, pois desliga as barras. No entanto, assistir televisão pode. Por quê? Na classe a gente explica melhor sobre isso. Mas não sabe que quando a gente tá correndo ali a, as músicas, tá correndo música e a gente acaba viajando naquele som, indo para um outro lugar, a gente se desconecta um pouco do nosso agora. E nas bases a gente não quer isso. A gente quer que a gente fique bem presente com as nossas limitações. Já você assistindo um filme, por exemplo, o filme vai te despertar gatilhos, né? Vai te despertar energias, que podem ser as energias que você vai liberando com as barras. Mais ou menos isso, a gente fala melhor sobre isso numa classe. Quando as barras são corridas em você, você se dá o presente e consciência e desliga o falatório da sua mente. Sua confusão de pensamento na sua cabeça só tem o poder que você escolhe dar. O que mais seria possível quando você tem mais espaço? Né? O que mais é possível quando você tem mais espaço? Aqui é uma comprovação científica
Eu coloquei um vídeo lá para vocês sobre isso. Tem como é que é o nome dele? Doutor Jeffrey Fanning, que ele fez um estudo, né, sobre as barras, como é que fica um cérebro antes das barras e depois das barras. É como se tivesse apagado, né? É como se tivesse tido horas de meditação, uma sessão de apenas 90 minutos, né? Causaram um efeito neurológico no paciente similar aos experimentados em praticantes avançados de meditação e produziram resultados imediatamente. Quem não assistiu o vídeo, eu vou compartilhar de novo lá no WhatsApp para vocês assistirem, né? Eu tô correndo aqui com o conteúdo, tá bom? Deixa eu ver aqui. É isso. Ah, deixa eu só ver. Vamos, vamos existar algumas perguntas, né? Que foi uma questão da Eduardo. Não, não pode tocar nada quando você está correndo barras, tá? Não é para se tocar nada. Você pode usar os processos verbais na hora que você estiver correndo ali. Por exemplo, como eu escolhi fazer um fundamento, eu já posso usar as ferramentas que eu aprendi no fundamento das minhas sessões. Então, eu alargo um pouquinho mais as possibilidades, né? Quanto mais a gente vai emergindo, a gente vai alargando um pouco mais. Antes do fundamento, né, você pode ficar muito nessa energia de, poxa, eu não sei que pergunta fazer, né? Eu não tenho, eu não tenho o arsenal de ferramentas para ajudar essa pessoa tão profundamente quanto ela se requer. Mas não precisa, apenas tocar as barras já é um bastante. A gente vem de um ponto de vista, né, que para ter valor a gente precisa correr barras, fazer malabares, entregar 50 formas para a pessoa mudar a vida. Não, a pessoa às vezes nem quer receber tudo isso, né? Eh, o simples, que é dito simples, é muito profundo. Mas você pode usar algumas perguntas, né? Por exemplo, depois do fundamento, eu antes de fazer qualquer sessão, eu gosto de limpar projeções, expectativas, as barreiras, que a pessoa já vem chegando com tudo isso, então eu já vou limpando verbalmente, fazendo o enunciado aclarador de Access, que é um conjunto de palavrinhas, que é com uma varinha mágica, ou você pode ver com também um aspirador de pó, para limpar toda aquela energia. Por exemplo, você fez a pergunta, como eu fiz a pergunta aqui, né? Tudo aquilo que está criando, tudo aquilo que a gente está criando no nosso presente e futuro, que é baseado no nosso passado, podemos destruir e descriar? Quando eu faço essa pergunta, eu trago à tona uma energia, através da pergunta, através da palavra. Eu trago à tona uma energia. O enunciado declarador, ele vai limpar essa energia. Ele é construído para não ter a lógica mesmo, não tem lógica para fazer essa limpeza. Então, são um conjunto de palavrinhas que a gente resume, né, do POD-POC, certo? Sobre o enunciado declarador, a gente vê no curso, certo? Mas vocês já devem ter, quem que já acompanha Axis, vocês já devem ter escutado, quem já fez workshop com alguém, né? Workshops que não tem nenhum pré-requisito, já deve conhecer um pouquinho do enunciado declarador, né? Que é certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as notas, frutos, carotos, polvares. Se acrescentou as barreiras e o aléns, né? São esse conjunto de palavras meio loucas, mas que são essa varinha mágica para limpar as energias, certo? Então, a gente aprende no curso de base, a gente aprende, tem um monte, a gente aprende outras perguntas,
Como pode melhorar é muito famoso. O que mais é possível? Hum, com certeza. Com toda certeza. Todas as memórias, né? Tudo, absolutamente tudo. Dúvidas? Consegui te responder, Eduarda? E não fique presa a: "Nossa, eu tenho que fazer perguntas todos os dias. Hoje eu esqueci de fazer perguntas hoje, eu esqueci de fazer o mantra". Não precisa ser sabe, essa coisa obrigada tira a diversão. E tem que ser com facilidade e alegria e glória, sabe. Você pode brincar, você escolhe uma, 2, 3 perguntas para você fazer todos os dias, mais um mantra. Você pode fazer, né, quem tá lá no meu grupo do Telegram, eu faço muito isso. Por exemplo, eu pego uma pergunta e vou destrinchando ela para várias áreas da vida. Como pode melhorar a minha vida financeira? Tudo que não permita isso, enunciado declarador. Como pode melhorar o meu relacionamento, tal, 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 enunciado declarador. Como pode melhorar a minha conscientização? Como pode melhorar minha relação com o meu corpo? Como pode, sabe, você pode ir destrinchando a pergunta. Certo? O que mais é possível que eu não considerei com meu trabalho? O que mais é possível que eu não considerei com o meu projeto de terapia? O que mais é possível que eu não considerei com o meu corpo? O que mais é possível que eu não considerei com esse relacionamento? Você pode usar a pergunta e brincar com ela. Todos os dias você pega uma pergunta e destrincha ela. É divertido. Certo? Como seria se sua vida se você escolher? Como seria a sua vida se você escolher? Vamos em frente. O próximo passo é se tornar um praticante de barras de axis. O que está incluso numa classe de barras? O que que vocês vão aprender numa classe de barras, né? Como vocês viram no vídeo, uma classe de barras, ela tem duração aí de no mínimo 8 horas, né? Então, num dia você consegue fazer, né? Ou você consegue dividir em 2 dias, né? Essa classe. Você recebe 2 sessões, você troca ali com você aplica 2 vezes e recebe 2 vezes. Hum. Um certificado internacional que te habilita, inclusive, a trabalhar como terapeuta de barras e receber dinheiro com isso, e é um certificado internacional, então ele é reconhecido internacionalmente. Seu nome fica lá no site do Access como um praticante. O manual contendo as ferramentas, tanto para aprender, né, a gente tem o manual, que eu sempre deixo ele aqui em cima, né, um manual de barras, que ele vira o seu livrinho de cabeceira, como também um mapinha dos pontos, né, que vão te guiando ali na aplicação. E no manual tem muitas ferramentas verbais, tem muitas perguntas. Você pode usar para qualquer situação na sua vida, qualquer área da sua vida. Você pode mudar qualquer coisa. E aí minha pergunta, né? E aí você escolhe? Você está escolhendo receber? Como seria se você escolhesse ser praticante de barras? E no Axis, a gente, quem leu aí o livro Sendo Você Mudando o Mundo, Dinheiro Não é o Problema, Você tem a Alegria dos Negócios, tem uma ferramenta que faz assim, a pergunta, né? Como seria a minha vida daqui a 5 anos se eu escolhesse isso? Hein? É leve ou pesado? O que você criaria? E aí, vamos para os outros informes, né? Eu estou com uma turma aberta para agora, no mês de novembro, classes de barras com certificação internacional, presencial, nos dias 7 e 8. Esse dia a gente tem flexibilidade de dias e horários, mas eu delimitei esses 2 dias, né, eu senti que a energia estava sendo pedida para dividir essa classe em 2 dias. Nesse horário, que pode ser
flexível. Presencial, gente. Não comprem nenhuma classe de barras online, não funciona assim. Eles abriram uma exceção de classe de barra online apenas na época da pandemia. E só quem pode dar classe de barras online é o DEM. Não comprem classe de barras de ninguém online. Certo? Não funciona, você tem que ser presencial. Apenas o DEM dá essa classe online. E aí os valores, hoje em dia, tá com valor reduzido, porque eles, no último fundamento global que teve, eles reduziram os valores dos cursos. É um valor tabelado. Quem conhece o Axis sabe que não é à toa que eles colocam esse valor. Eles fazem perguntas e eles colocam um valor de fato que vai ser contribuição para você que está disposto a escolher e você muda, sabe? Um fundamento que eu fiz esse fundamento é 10 vezes esse valor aí. Mas a gente recebe o tanto quanto a gente está escolhendo doar, sabe? Não é sobre dinheiro, nunca é sobre dinheiro. É sobre receber. E eu vou fazer um workshop dia 5 sobre isso, certo? A gente está com esse valor, 1602. Valor de repetição é a metade, né? 810. Para 17 e 18 anos, o mesmo valor de repetição, e até 15 anos é gratuito. Criança pode fazer classe de barra, tem um manual para aquele criança e até os 15 anos é gratuito. As crianças com o adulto pagante. Certo? Vocês têm dúvidas? Como pode melhorar? O que mais é possível? Que a gente não considerou? Tudo que isso trouxe à tona, tudo que eu falei aqui trouxe à tona aí para vocês, de possível e impossível, de certo e errado, de bom e mal. Vamos destruir, descriar? Pode, pode. E aí, como vocês estão? Me digam. Pronto. A Josi perguntou se a gente pode deixar tocando em áudio o mantra. Não é recomendado que a gente deixe tocando nada, sabe? Não é recomendado que a gente deixe tocando nada enquanto a gente está correndo as barras. O que pode fazer? Você pode assistir um filme. Pode sim. Você pode botar um filme lá para você assistir enquanto você está correndo, alguém está correndo as suas barras. Né? Mas música não toca. O workshop que eu vou fazer é Odeio Dinheiro. Pra gente, é um workshop baseado no livro Dinheiro Não é o Problema, Você é. E a gente vai usar um pouco das ferramentas que estão lá. A gente vai ler um pouquinho do livro. É também uma introdução ao livro. Para ver onde é que são os lugares que a gente ainda está odiando o dinheiro. Onde é que a gente ainda está julgando o dinheiro. Onde é que a gente está colocando o dinheiro como a primeira escolha antes de qualquer escolha da gente. Porque de fato, gente, não é sobre dinheiro. É sobre o que a gente está escolhendo receber. É sobre o que a gente está, como a gente está se vendo. A gente é criado numa sociedade onde a gente tem que acreditar que a gente é escasso para ser manipulável. Ok? Então, traz aí a energia da sua vida que quando você escolheu, você foi lá e fez acontecer. Você sabe que você é a potência que você é. Por que que você coloca outras coisas na sua frente? O Axis fala que a gente tem, acho que são 4 desculpas que são inegociáveis, né? Dinheiro, tempo. Ai, boa noite. Dinheiro, tempo, filhos e doença. São as 4 nossas desculpas favoritas. Né? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, deixa eu ver o que tem mais aqui. Turilo, só
estava aqui te ouvindo, né? Eu conheci o Access através da Twizy, né? Sou irmã dela, para quem não sabe. E só de ler os livros e de assistir as lives ou ver a, a forma como o Axie trabalha, né? Assim, foi contribuição até para o meu trabalho enquanto psicóloga e também como eu me porto enquanto terapeuta, né? Em questão de valorizar a mim, valorizar meu trabalho, valorizar eh, meus estudos, né? Então, eu escolho fazer essa classe, né, com você, porque eu vi que melhorou, assim, só do conteúdo gratuito, sabe? O quanto que eu consegui abrir minha consciência, né? Então, quando a Twila fez o fundamento, eu disse: "Oba, vou conseguir fazer, eu vou fazer com ela", porque eu não sei, eu nem mensurar, entende, quanto que o ano tá terminando, né, o quanto que eu vejo a Maylin no final do ano passado, hoje mudei bastante, assim. Então, os livros me ajudaram, a as lives que eu escutei, todo o conteúdo de Axia que eu escuto, assim, que não é pago, já me ajudou, imagine eu fazendo a classe, né. E nem quero fazer para dar serviço, sabe, Twila? Eu penso para mim mesma, eu penso para conhecimento comigo, para dar as ferramentas para você utilizar comigo, entendeu? Questão tem uma coisa muito interessante, ah, Dani, perdão ter te interrompido. Pronto, me perdi aqui, espera. Não, nem sei se algum dia eu posso utilizar como serviço, né, mas a minha escolha agora, eu estou escolhendo cuidar de mim e me melhorar e crescer, né, e eu sei que o Access é uma ferramenta para isso, sabe. E uma coisa que eu faço terapia há o quê? Uns 3, 4 anos, né, e que quando eu comecei a ver os conteúdos do Access, a ler sobre o Access, assim, não f assim foi em pouco tempo de terapia, entendeu? Eu não tô dizendo que a terapia não funciona, eu tô dizendo que o Access é mais rápido. A conscientização sobre algumas coisas, o Access veio muito mais rápido, entende? Então eu só queria deixar só esse depoimento, assim, de coração mesmo, né, porque tu é minha irmã não, combinei com ela. É porque ainda bem que eu tenho uma irmã que bebe dessas fontes, porque eu consigo ter outros olhares, né. O olhar técnico de psicologia é bem diferente, sabe. E às vezes bem restrito, que no Access dá um olhar bem mais amplo, extrafísico, vamos dizer assim, né. É. E generoso, né. E quando a Marie fala assim: "Eu escolho pra mim", os cursos do Access, gente, é pra gente. Eu escolhi fazer achando que era para as outras pessoas, mas não, era pra mim. E a gente às vezes fala assim: "Nossa, mas eu vou fazer esse investimento desse investimento aí pra mim? Cara, olha o que você tá olha que energia que você tá colocando. Você não tem valor, você não tem valor de você investir isso em você". Quando eu escolhi fazer o fundamento, eu estava, assim, já há alguns anos sentindo o chamado de fazer o fundamento, mas eu tinha esse ponto de vista. Todo mundo que eu perguntava: "Não, o fundamento é para você". Aí eu ficava assim: "Mas como é que eu vou usar isso nos meus trabalhos? Mas como é que eu vou usar isso?" E, cara, eu uso na minha vida e muda. Então, é para você. É sobre você dizer assim: eu tenho valor. Meu tempo, minha vida, meus talentos, eu tenho valor e eu invisto em mim. E isso é muito poderoso, porque o Access, eu vou ler para você o que tem aqui na primeira folha da apostila do do curso de barras, né. O propósito do Access. O propósito do Access não é destruir essa realidade.
O propósito do Access não é brigar com essa realidade. O propósito do Access não é ver o erro desta realidade. O propósito do Access não é consertar essa realidade. O propósito do Access é criar uma realidade diferente. O propósito do Access é criar um mundo como um conjunto mais grandioso de escolhas e um conjunto mais grandioso de possibilidades para toda a humanidade, para que toda a humanidade possa prosperar e empoderá-lo com o que ele sabe. O propósito do Axis é torná-lo consciente de que você é consciente. O propósito do Axis é ser feliz e permanecer assim. Então, o Axis ele tem esse lema de te empoderar para saber que você sabe. Você é um ser de infinito saber, receber, perceber. Qual é o outro? Qual é o outro? Perceber, saber, ser e receber. Então, você sabe, né? Você tem o seu infinito saber, né? Vou pegar essa fala do Ivanildo. Eu só estou com a pergunta: como eu vou conseguir esse valor para fazer a formação nesse momento? Vamos fazer uma pergunta que convida às possibilidades, né? O que se requer para que você consiga criar esse valor multiplicado por 10, né? Vamos criar perguntas, né? Assim, como eu vou conseguir vem com um peso? Quais são as possibilidades que já estão disponíveis para mim para que eu faça esse curso? Tira o dinheiro da jogada. Quais são as infinitas possibilidades? Você pode ganhar o dinheiro de presente. Você pode encontrar na rua um cheque. As infinitas possibilidades estão aí. Quando você vem com essa pergunta, eu tenho que criar, você está só colocando a possibilidade de eu tenho que gerar esse dinheiro. Mas vai que o universo quer te presentear de outra forma, né? Eu dei um curso de Reiki essa semana e a moça falou assim: Tuila, eu ganhei o dinheiro desse curso. Mas é possível, né? Então, tudo o que está te limitando de receber as infinitas possibilidades e as mágicas que você é com o dinheiro, vamos destruir, descriar? Sim? Certo, errado, bom e mal, forte, pouco, todos os nove cultos, caras, provados, bases e alentes. Então, faz essa pergunta. E a escolha é assim, Evanido, eu escolho. Universo, me respalda. Universo, eu estou escolhendo. Mas é possível aqui. Quais são as possibilidades que eu não estou enxergando? E ver qual é a energia que está por baixo disso, né? Se já é uma energia de conclusão, eu quero, mas eu já concluí que é impossível, você já está matando a sua escolha, sabe? Não, não, não se preocupe com o com o universo. Faça a sua escolha, demande de você, use as perguntas e veja o que acontece. Pode ser que não seja nessa turma agora, mas é na próxima, entende? E a gente limpar aí as limitações, sabe? Deu para dar uma clareza para ti? Para você convidar as possibilidades? É isso. Isabel, sim, mas sim. Sim, vou fazer de novo então, né? Vamos limpar mais uma vez. Tudo que a gente não está disposto a receber e já está aí disponível para a gente. Podemos destruir, descriar, certo, errado, põe mal, pode hipócritas, as nove cultos para os projetos bases e além. Toda a crença de é impossível, é incapaz, eu não consigo, que você está replicando na sua mente, que na verdade foram os seus pais, com eles mesmos e com você. Vamos liberar tudo isso agora. Certo, errado, manual, pode hipócritas, as nove cultos para os projetos bases e além. Tudo o que mais é possível que você considera impossível sobre isso. Todo o controle, projeção, expectativa, separação, julgamento, conclusão que você tem sobre você
criando dinheiro, você não criando dinheiro, você e suas dívidas, suas contas, suas despesas passadas. Vamos liberar tudo isso agora. Você tá errado, me mal, com as costas, não, pelas covardia e além. Sim, vamos fazer um exercício. Respirem fundo, se conectem com o seu coração. E só a cada respiração que você fizer, se conecta mais ao seu corpo. Gente, é o corpo que precisa do dinheiro. O seu ser infinito não requer dinheiro. É o seu corpo que gosta de uma roupinha boa, de uma caminha confortável, de uma toalha gostosa. É o seu corpo que gosta de comidas gostosas. Então se conecta com o seu corpo agora. E mentalmente diz: oi, corpo. Tô aqui. Tô percebendo você. Vamos criar algo divertido pra gente? Corpo, como eu posso contribuir com você e você comigo? Corpo, conecte, se conecte agora, expandindo a sua energia, corpos. Se conecte agora com todas as pessoas, todos os lugares que vão ser contribuição para essa minha escolha, para que eu crie a minha primeira classe de barras. Conecta com toda a energia do dinheiro que já está disponível para nós. Se conecta com toda a energia dos negócios, mágicas, milagres, possibilidades. Conecta numa expansão de energia esférica em todas as direções. Se conecta com todos os bancos, todas as esmeraldas, pedras preciosas, todo o ouro que ainda está na terra e que está aí no mundo. Se conecta com a bolsa de valores. E toda a energia do dinheiro, que não é esse dinheiro espécie, mas é a energia do dinheiro. E puxa essa energia para você, corpinho. Puxa essa energia para nós, para a criação da nossa escolha. Tudo que não permita isso, pode pop, puxa mais, puxa mais, puxa mais, e vai direcionando isso para a sua escolha, vai direcionando isso para a sua vida. Que todas as pessoas, lugares, espaços, negócios, energias, mesmo que não te conheça, se conecte com elas agora e puxa a energia de tudo isso. Puxa a energia dos elementais, da criação, puxa a energia dos seres de luz que querem contribuir com você, que vão ficar imensamente felizes pela sua escolha de fazer uma classe de barras. Conecta com todos os seus clientes do futuro, que vão ficar imensamente felizes pela sua escolha de ser um praticante de barras. Todas as vidas que você vai transformar, que você vai tocar, toda a sua ancestralidade que vai ser curada a partir da sua escolha. E agora, puxando essa energia, deixe que volte pontinhos de energia para cada lugar, pessoa, espaço, elementais, entidades que contribuíram com você, equalizando o fluxo. E o que mais é possível que a gente não considera? O que mais é possível? Verdade, um ser infinito tem problema de dinheiro? Verdade, um ser infinito é limitado? Se você acessasse agora o seu potencial de ser infinito, o que você escolheria?
Verdade, você se pararia? Verdade, você se diminuiria? Quanto você pode confiar em você agora, hoje? Está disposto a demandar, vocês, meus queridos, estão dispostos a demandar de si mesmos 1%, ser 1% mais confiantes em vocês hoje, e amanhã mais 1% e depois mais 1%. Como seria se vocês já se sentissem confiantes? Tudo que se trouxe à tona, tudo que não permita que você seja a mágica da criação sem esforço, tudo que não permita que você seja o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo que não permita que você seja a pergunta ambulante. Vamos destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, put pop, todos 9, cultos, garotos, excelentes. Vai respirando e voltando. É isso, gente. Gratidão pela presença de vocês, pela escolha de vocês. Só de vocês estarem aqui, vocês já estão criando algo diferente, né? E estou à disposição para quem quiser trocar, conversar, que já escolheu fazer a classe também. E lembrando que tem workshop de dinheiro, dia 5, para olhar para essas questões. Certinho? Posso encerrar? Gratidão. Até um breve momento, um próximo momento. Gratidão, Josi, gratidão, Eduardo, Isabel, Ocineide, Evanildo, Maíra. Bora. Tchau, tchau.